começando o nosso primeiro episódio do podcast Cannabis Pod, junto com o nosso amigo Caio aqui. Meu nome, para os que não conhecem, é Dr. Alexandre Santana Hillel. Eu sou médico, cirurgião cardiovascular, com mestrado em psicossomática e psicologia hospitalar e doutorado na área de dor, inflamação e doenças crônicas. E é justamente devido ao meu doutorado que estamos aqui para falar sobre a questão da cannabis medicinal no Brasil e no mundo, trazer essas informações para vocês, né? Porque a cannabis medicinal já é uma realidade aqui no Brasil, porém com algumas dificuldades que nós temos, mas trazer atualizações, né? Para que o público saiba também quais são as indicações, como que funciona, né? Porque o sistema endocannabinoide, nós vamos falar hoje, não existia, né? Na faculdade de medicina até recentemente, até 2000 e pouco, e já sabíamos a existência dele, mas nós vamos falar também sobre a questão do time produzir o THC e fazer parte, né, de alguns dos ingredientes aí que são usados no uso recreativo. Vamos falar também sobre isso, tá? Mas hoje nós vamos começar falando um pouco mais da questão do timeline, da história da cannabis no mundo, né? Como é que funciona o sistema endocannabinoide, que tem muito médico formado aí que nem sabe o que é o sistema endocannabinoide e já era conhecido há mais tempo. E vamos falar também das indicações, tá? Mas aí vamos, né, compor o nosso primeiro episódio, né, da Cannabis Pod com o Caio Santos Gomes, tá? Ele vai se apresentar agora. E vamos falar, vamos tentar fazer um programa mais contraído, mas muita coisa é técnica. E o importante é a gente se atualizar. O nosso intuito aqui é realmente desmistificar esse remédio da maconha, porque realmente ele produz alguns milagres quase, né? Vamos falar sobre isso. E vou passar a palavra para o Caio aqui. Caio, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Primeiro que assim, eu tô muito feliz de fazer esse podcast com você, que é meu amigo. E tá nervoso, não? Olha, como eu já trabalho com rede social, se eu não trabalhasse, eu acho que eu estaria mais nervoso. Mas é claro que a gente fica nervoso, que é o primeiro programa, a gente quer dar o nosso melhor. Então, se tiverem aí algumas, né, Palhazinhas, normal. normal, o primeiro programa. Então, me apresentando, o Ale é meu amigo, a gente tem uma amizade de mais de 15 anos. Então, eu muito feliz, assim, eu tô muito feliz de fazer esse programa com um amigo, né? Faz toda a diferença. Claro. Ele comentou sobre o meu nome, Caio Santos Gomes, mas eu tô em fase de transição, por isso que agora meu nome é Caio Centegra. Então, vocês vão ver aí também as nossas redes sociais aqui no YouTube. E falar um pouco sobre mim, né? Eu sou farmacêutico e bioquímico, tenho mais de 16 anos de experiência no setor de empresarial de multinacionais farmacêuticas. Sou uma pessoa entusiasmada assim com a vida, e a gente vai falar aqui de um tema que eu gosto bastante, que é sobre o preconceito e como a gente vai quebrar vários tabus através de conhecimento, através de informação séria, com referências, com ciência. São dois profissionais da área da saúde, então a gente vai trazer aqui muito conhecimento para vocês. E para começar, cada um trouxe dois objetos que representasse a nossa vida ou momentos importantes. Eu vou começar falando do meu, que é o Ravi. Eu tenho um cachorro que eu adotei, ele tem 1 ano e 4 meses, e o Ravi, ele, assim, entrou na minha vida e fez toda a diferença. É a coisa mais linda, né? O Ravi, você conhece o Ravi, sabe que ele é muito fofo. É. E o mundo, porque eu acredito muito que a cannabis medicinal, ela é um medicamento sagrado e que cura muita gente e vai curar muita gente no mundo. A gente vai ajudar a desmistificar muitos preconceitos no Brasil. Eu trouxe aqui o meu budinha, que eu amo tanto, que foi me dado pela diretora comercial da Rádio Mundial Vibe Mundial FM, onde eu tenho um programa todas as quartas-feiras, às 12h30, e o assunto medicina integrativa e cannabis, né? É um budinha que a gente passa a mão na cabeça e faz alguns pedidos. E o astronauta aqui, né, nosso astronauta aqui, que fica emitindo cores aqui, para falar um pouco do espectro da cannabis, né? Porque o que nós vamos comentar justamente é o amplo espectro que a cannabis tem de aplicação na medicina, tá? Quando se fala em cannabis e fala assim maconha, o termo vem justamente por causa da origem, né? Do sânscrito macanha, que quer dizer erva santa, que já era usado pelos índios, pelos negros. Nós vamos falar sobre essa história um pouco aqui, tá?
e para que vocês possam conhecer, né, o porquê que esse preconceito ficou tanto tempo no ar e continua ainda, agora que a gente vai falar também que o SUS já liberou aqui no estado de São Paulo, falar sobre como está tramitando isso, tá? Mas saber que a cannabis, né, primeiro, a cannabis recreativa é uma coisa, a medicinal é outra, tá? E não temos nada nem contra a recreativa também. Eu acho que o mundo ele está tão irado, né, Kai, que precisava de todo mundo fazer o uso de uma inflorescência de cannabis aí para dar uma relaxada. Aqui depois da pandemia a gente vê que realmente a cannabis ela traz, né, um conceito novo na questão medicinal, mas a gente vê o avanço no mundo aí da liberação da cannabis recreativa também, né? Diminuindo o tráfico, né, o narcotráfico e trazendo, né, essa consciência que nós estamos, né, em 2024, né? Então, já estamos num futuro bem adiantado para estar tão parados no tempo com essas associações que a gente tem dessas plantas medicinais aí, e em especial a cannabis, que é uma substância proscrita aí, e só que a gente vê, nós vamos falar das indicações, a gente vê alguns, digamos assim, pequenos milagres que ela faz em algumas doenças mais raras, que nós vamos estar falando depois, tá? Ale, e um ponto que várias pessoas têm muitas dúvidas, né? Que é sobre a história da cannabis. E queria que você comentasse um pouco do ponto de vista de medicamento, de que você conhece, né? Você tem vários estudos. Fala um pouco da história, como começou, a origem, porque eu acho que isso é importante trazer para as pessoas, que a gente está falando de uma planta muito conhecida há muitos anos, há séculos. Então, que não é algo novo, algo que é tendência. A gente está falando de algo muito, muito sério. 2000 anos antes de Cristo, né? Descobriram, e já tem outras referências também, mas descobriram alguns hieróglifos lá que mostram, né, o uso da cannabis na Ásia, né, principalmente na Índia e na China, ela já era usada como uma medicina popular, né? E isso vai avançando durante um longo tempo. Se a gente pegar a parte histórica, épica, Tem muitas. na época dos romanos, dos gregos, não tinha droga, não tinha limitação sexual para nada, né? Sim. Claro que o mundo precisava tomar outra vertente, né? Porque senão era, desculpa falar, uma putaria. Mas muita coisa envolveu, né, nessa história aí. E interessantemente a cannabis foi na década de 30, que até 1930, gente, a cannabis era usada em forma de chá, em forma de bálsamos, sem que conhecessem o que tinha na planta da cannabis. Nós vamos falar depois o que tem. E intuitivamente, né, o ser humano ele também é intuitivo, só que a inteligência tirou um pouco da intuição dele. Mas a gente vê que os próprios animais têm essa intuição, não têm inteligência, então quando estão doentes começam a cheirar algumas ervas e começam a consumir. E aí 2, 3 dias depois o animal está curado. Então a gente precisa de voltar a essas origens também e quebrar esses tabus, né, de indústria farmacêutica, remédios sintéticos, entendeu? A cannabis bem, levando um pouco em consideração a natureza, né? Deus criou o homem e a natureza para que ele suprisse dela, certo? Então eu pergunto, né? Até a década de 30 eu usava cannabis em chá medicinal, e sem saber que era medicinal, e não havia preconceito nenhum. Por que esse preconceito agora, né? Justamente quando a cannabis é descoberto o sistema endocannabinoide, vamos falar também dos endocannabinoides naturais que nós temos. Nós temos maconha no cérebro, gente, né? Vocês nunca pensaram nisso, mas nós vamos falar também sobre a anandamida, e vem do sânscrito ananda também, quer dizer felicidade, tá? E por quê? Porque a cannabis dava felicidade para todo mundo sem ter esse preconceito. E a outra endocannabinoide é o 2-AG, tá, Caio? Que são duas substâncias que foram descobertas depois da ação da planta da cannabis no cérebro. Isso chama atenção. Não, você me pergunta, eu não acho na literatura. Por que o sistema chama-se endocannabinoide, né? Endocannabis, e não se sabia que tinha anandamida e 2-AG. Isso da gente. Né? Já procurei e não acho. Quem souber, por favor, fala pra gente aí no nosso site, aí, na nossa rede social, porque já perguntei para professores também, eles não sabem falar. E tem um ponto que eu fiquei aqui pensando, né, quando você estava falando sobre o preconceito que a gente tem hoje no Brasil. Se a gente for pensar em mundo, né, cada país está numa fase diferente, né? A gente vê Estados Unidos, Europa, Inglaterra principalmente, na Austrália,
países que a cannabis medicinal já é utilizada há muitas décadas, até hoje, né? E Hoje. que hoje são, assim, polos industriais, polos de mercado bilionário, e aqui no Brasil ainda a gente ficou muito para trás. Então, Caio, isso é uma grande curiosidade, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com a cannabis em 2014, quando houve a primeira liberação pela Anvisa, a gente tem que estudar de tudo. E a gente vê que o Canadá e a Austrália, que são países mais jovens, né, não tem preconceito, eles começaram a produzir o canabidiol e o canabidiol com THC, que nós vamos ficar depois também, e o PIB deles aumentou em trilhões de dólares, entendeu? E aí você vê o Brasil com todo esse problema, uma grande densidade demográfica, um país que, né, continental, e existia esse preconceito, né, para poder trabalhar com a cannabis. Então, países jovens, os maiores produtores hoje em dia são, o maior hub está na Flórida, né, nos Estados Unidos, onde a gente tem a liberação da cannabis em Nova York, por exemplo, mas em Miami não tem, que fica na Flórida. Sim. E você chega, acha óleo de cannabis nas smoquerias lá. Mas, quando você entra, eles têm a cannabis recreativa para vender também. E eu perguntei uma vez, quando estava pesquisando os dispensários, eu perguntei para o rapaz se poderia, né? Porque o estado da Flórida é proibido, Nova York já é liberado. Sim. E ele falou, não, existe uma desobediência civil, doutor, em relação a isso, mas eles vendiam, a gente acha que só brasileiro que apronta trambique, mas atrás do balcão um monte de caixa de papelão com inflorescência de cannabis, entendeu? Que o pessoal usava de modo recreativo mesmo no estado que é proibido. Sim. Certo? Então, o maior problema da droga também, que já é muito falado, é a questão do narcotráfico, né? Quer dizer, liberar cannabis por narcotráfico, porque a gente vai falar sobre cannabis medicinal, tá? Mas eu não tenho preconceito nenhum contra a cannabis recreativa. E quando meu paciente faz uso recreativo, eu não vou pegar no pé dele para poder ter que parar, que não faz bem à saúde. Claro que existem alguns estudos mostrando que a cannabis usada de uma maneira crônica. Que é um ponto importante, Ale, que você falou agora sobre uso recreativo. Eu creio que no Brasil a gente teve esse marco, acho que a gente tem essa defasagem de informação muito pela regulamentação que a gente tem aqui de criminalização, né? Então acho que disso afastou a ciência e a cura através dos medicamentos e das plantas, porque a cannabis é uma planta medicinal, então ela é como outras plantas. Aí a gente tem esse grande marco que distanciou o Brasil. E quando a gente fala de interação medicamentosa, né, é uma área que eu sou especialista, né, como farmacêutico, quando a gente é preciso ter provas de que realmente as interações acontecem para a gente poder sinalizar isso para os pacientes. Por isso que na bula dos medicamentos, enfim, são vários estudos que são feitos e provam que realmente alguns fitoterápicos podem interagir com os medicamentos e pode reduzir a eficácia e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Por isso que tem que ter essa atenção, né, Lê? Claro, mas você sabe que, pensando nisso, Caio, até o horário tem interação medicamentosa diferente. Alimento. Estômago cheio, estômago vazio. Inclusive você tocou num caso que eu vou comentar muito, que a cannabis chegou no Brasil com preço absurdo, né? Então, a gente faz muitas pesquisas, o que nós descobrimos, né? Os óleos, principalmente os óleos com ácido graxo bons, né? Tipo ômega 3, óleo de primo, óleo de borragem, a gente pede para usar o óleo da cannabis junto com uma cápsula para potencializar. Você está falando interação medicamentosa para potencializar a absorção. Tá? E uma coisa também que é interessante é saber que, assim, os estudos já mostram todos que, assim, a maior absorção da cannabis medicinal, CBD, o THC, canabicromeno, canabigerol, é sublingual. Então, a gente pede para o paciente para ficar 3 minutos com óleo na boca, entendeu? Para depois engolir. Isso é imperativo porque quanto mais tempo ele fica, realmente a absorção é melhor, né? E aí o pessoal pergunta, mas então a cannabis, quando é extraída, é um óleo? Não, a extração hidroalcoólica, tá? Mas depois eles põem numa base de óleo de MCT, triglicéridos de cadeia média, geralmente o óleo de coco, tá? Para poder estabilizar, conservar mais a cannabis. Sim. Tá? Mas a gente fala também sobre a cannabis orgânica, né? Que inclusive a nossa patrocinadora, a Indican, A gente vai falar daqui a pouquinho. é a primeira importadora no Brasil que está importando óleos orgânicos, né? Pra gente aqui. Por quê? Porque a cannabis, gente, as aplicações da cannabis são várias. E a cannabis é a planta que mais absorve metais pesados do solo. Então, plantar maconha é fácil, fumar maconha é fácil.
mas fazer a cannabis Sim. medicinal é difícil, por isso que os preços são absurdos. De forma segura, né? De forma segura, porque o primeiro processamento é para retirar os metais pesados. Sim. Então, se a planta traz esse benefício de retirar os metais pesados, e nós vamos falar aqui também, vamos mostrar uma figura, tem como você colocar aí, Michel, o slide dos tipos de cannabis que tem? E é muito Porque importante isso que você está falando do controle de qualidade, né? E trabalhei, tenho bastante experiência na indústria em multinacionais farmacêuticas e o controle de qualidade é uma etapa fundamental para que, para que todo produto tenha segurança, especificações são utilizadas, então é muito importante isso, saber a origem do produto, né? Claro. De onde vem o produto, né? E não somente pensar, preciso do produto, porque existem, a gente sabe que existem várias empresas, né? Assim, vários produtos que não seguem todos os rigores que deveriam seguir. Por isso que, inclusive, quando você falou da nossa primeira patrocinadora, a Indica, ela hoje, ela trabalha com a principal fonte dos Estados Unidos de fornecimento. Então, é uma empresa que tem décadas de experiência, tem várias certificações, controle de qualidade que Seriedade, né? Seriedade. O ativismo social também existe, né? Total. Para Acolhimento, né? acolhimento, que também é feito até pela nossa clínica lá, Integra Terapia, tá? Nossa clínica fica ali do lado do Hospital Sírio-Libanês, mas temos acolhimento lá, mas temos muitas ONGs que vão trabalhar com a gente também, né? Nessa questão do ativismo. E escolhemos a Indicam porque o óleo orgânico, gente, bem, o orgânico virou moda, mas não, o óleo orgânico, se você pensar que é a planta que mais absorve metais pesados, então o óleo orgânico já tira esses metais pesados. Sim. Isso, inclusive, é uma discussão muito séria que a gente tem com a doutora Eliane, que é secretária da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, SBEC, do qual eu faço parte, sou ativista, e porque ela sempre fala, gente, olha, tem associações com habeas corpus. Aí, vocês que não conhecem vão perguntar, mas como habeas corpus? Como a cannabis foi, em 2014, foi liberada a importação, a gente fazia um laudo, mas era um calhamaço desse tamanho de folhas para preencher, o paciente também te preencher, o paciente demorava em torno de 6 meses, tá? Recentemente que a Anvisa liberou mesmo, porque o mundo todo está usando, né, a cannabis, e a gente no Brasil, Sim. um país tão... Com várias doenças, né? e um país tão descontraído, né, como falam, e nesse Sim. caso era, né, totalmente careta. Então a gente vê, né, que realmente assim, a cannabis em si, ela traz não só, né, melhorias na saúde e em algumas doenças intratáveis, mas o campo que a gente estava comentando justamente, né, de Sim. profissionais que trabalham, né, que vão movimentar, e as leis hoje em dia aqui no Brasil, apesar dessa evolução da Anvisa, mas a Anvisa fala, ela não é, ela é regulatória, e você, né, trabalha na parte regulatória. Acho que é bom reforçar isso, né? A Anvisa, ela é nossa autoridade sanitária aqui no Brasil, ela é uma autarquia e ela é uma autoridade sanitária de excelência. Acho muito importante a gente reforçar isso aqui no Brasil, que a gente tem uma agência excelente. Excelência técnica, né? Total. Porque quando cai no meio político ou no meio social, Aí que tem um ponto vem aí que vem, eu acho que o grande ponto que você falou, assim, quando a gente fala de Anvisa, de ciência, a gente vê uma evolução do Brasil, né? Agora, quando a gente entra num aspecto político, um pouco até religioso, talvez, aí a origem da cannabis medicinal que a gente trouxe aí de séculos, ela tem um outro tom. E é esse tom que a gente quer desconstruir aqui com vocês, né? Mostrar que realmente ela tem esse papel fundamental, né? Então acho que aqui a gente tem os tipos de cannabis. eu queria mostrar, né? A primeira sativa, que é a mais usada para a fabricação dos óleos, né, de cannabis medicinal. A índica também, as concentrações eles são diferentes de THC, mas tem bastante THC. Então, cada um dá um barato quando tem esse efeito recreativo, digamos assim, tá? E vou falar sobre a questão de fumar a cannabis, que é muito importante. E a ruderalis, gente, que é um problema que, olha, é um atraso. A cannabis ruderalis é o cânhamo. E para quem não sabe, o cânhamo foi a primeira fibra a ser produzir o primeiro papel que se escreveu hierógrafo era de cânhamo. Nossa, eu não sabia. Interessante, né? E
hoje em dia, também fazendo parte da história, no Brasil, quando as caravelas vieram descobrir o Brasil, né? Porque também um dia nós vamos falar sobre a questão dos povos originários indígenas, porque na Constituição eles podem usar, né, a planta da maconha recreativamente, porque são rituais religiosos, Sim. mas a planta chega no Brasil, as fibras, os tecidos das caravelas, né, das velas, das caravelas, eram feitas de cânhamo, entendeu? E atualmente o cânhamo foi proibido a plantação Sim. no Brasil por causa do preconceito. Quando começou a avançar a cannabis na questão da liberação, aí proibiram, não vamos entrar na questão Sim. política, mas proibiram a plantação de cânhamo no Brasil. E agora existe uma associação aí de produtores de cânhamo que está brigando na justiça justamente para liberar, porque é fibra, é tecido, a semente vira aditivo para rações, entendeu? Então, assim, importante, né? claro, a cannabis ela é aproveitada do começo até o final. Sim. Se você não pega a cannabis, por exemplo, como está ali, e faz dela, digamos assim, pequenas mudas, você aproveita tudo. Tudo. O resto vai virar fibra. E a cannabis ruderalis, que é o cânhamo que tem praticamente quase 0% de THC, então nunca vai dar barato em ninguém, foi proibida. E também falar da questão do efeito alucinógeno psicoativo que a gente fala, tá? O efeito psicoativo é dado pelo tetraidrocannabinol. A cannabis tem mais de 150 canabinoides, tá? O efeito psicoativo é só pelo tetraidrocannabinol, THC, o famoso THC. E só que, gente, o THC, para dar barato, ele tem que ser fumado, tá? Ele tem que atingir uma temperatura de 300 a 400 graus, certo? Para produzir o THC, né? Então, para você ter um efeito no THC, tem que ser fumado. Tanto que vende-se nas praias cookies de maconha e tal, a pessoa come, não tem nada a ver, a pessoa fica leve e tal, mas a ideia é essa mesmo, uso medicinal, né? Usado para ansiedade, para insônia, Sim. né? Até para E no depressão. final, os benefícios da cannabis em diversas doenças, muitos deles são exatamente isso que você está fazendo. Nossa, essa melhoria na qualidade de vida da pessoa, né? Do bem-estar, da ansiedade, Claro. de várias doenças, né? Por isso que a gente reforça aqui que a gente vai abordar de uma forma muito séria, mas ao mesmo tempo de uma forma muito descontraída, porque Descontraída. é um tema que a gente não dá para a gente tem que mostrar que a cannabis ela tem um papel no mercado assim e para as pessoas muito amplo. E como você falou, né, Lei, do começo ao fim. Então é uma planta que dá para ser utilizada do começo ao fim. Uma pergunta que eu ia te fazer sobre o sistema canabinoide. Se você pudesse falar um pouco para a gente assim, como que funciona, a gente já nasce, ou não, como ele é desenvolvido em algum momento da nossa vida, como que funciona? Bom, a gente já nasce com o sistema endocannabinoide, né? Na verdade. O interessante do sistema endocannabinoide é que ele atua. A gente fala que o sistema endocannabinoide é o maestro do nosso organismo, tá? A atuação maior dele no cérebro, age nas células imunes, inflamação, mas a atuação que ele tem, né, cerebral, é bem interessante porque acho que depois nós vamos até falar um pouco sobre a timeline, né, da cannabis. Que a gente comentou, né? Antes de saber que tinha a anandamida 2-AG, que são os nossos endocannabinoides. Então a pessoa fala, mas eu não vou fumar maconha. Não, você já nasceu com a maconha na cabeça. Isso é verdade, né? Já tem um receptora já, né? Tem receptor CB1, CB2, e estão aparecendo os receptores da pesquisa, porque a pesquisa travou em 1930, eu vou falar depois por quê. Mas já era usado intuitivamente, né, a cannabis, entendeu? E é onde eu falo, até hoje eu não consigo. Por que chama o sistema se chama endocannabinoide, sendo que a 2-AG anandamida foi descoberta depois do THC e do CBD, né? Então isso me chama muito a curiosidade e realmente não consegui saber da etimologia da palavra, mas nós já nascemos com maconha no cérebro, essa é a verdade. E aí descobriram intuitivamente que tinha essa planta, né, a cannabis sativa, índica, e a ruderalis também, né, que é o cânhamo, tá, que não tem efeito psicoativo pela concentração do THC. Aí descobriram que ela agia no cérebro modulando
as sinapses, né? Então, por exemplo, se está produzindo muita serotonina, ela vai diminuir. Se está produzindo pouco, ela aumenta. Então, tem a ver com depressão, né? Dopamina, né? Que é o neurotransmissor da recompensa, certo? Que o pessoal está entrando aí no, desculpa falar, né? Mas não vou falar nem o nome comercial, então. A lisdexanfetamina, metilfenidato para TDAH, são drogas pesadas, entendeu? E desnecessárias, né? Muitas vezes porque causam dependência, são anfetaminas, né? Causam dependência. Os remédios para emagrecer foram proibidos, Fenoproporex e anfepramona, mas tinham o mesmo efeito, né, de produzir mais dopamina, entendeu? Sintética. E a cannabis faz isso de uma maneira normal, gente. Quando a sinapse, né, não sei se... Tem como você colocar e me chama uma sinapsezinha para a gente ver? Sinapse. Então, acho que essa parte que você falou dos receptores, né? Porque falando do ponto Essa de é uma vista... sinapse, né? Então você vê que é interessante, ó. Tem o CBD lá, né? Mas você vai ver também, ó, que a anandamida está ali e o 2-AG. Então, Sim. esses dois ali seriam anandamida e 2-AG, tá? Desculpa, gente, eu tô sem um laserzinho aqui. Mas você também tem um pé, que é um tipo de óleo, né? Que é a feniletanolamina. É tipo quase um óleo de borracha, um óleo de prímula, que também descobriram que tem esse efeito sobre os receptores de cannabis. Sim. Agora, interessante falar o seguinte, ó. Olha o circuito, né? A cannabis age do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. O pessoal não vai entender nada, mas o que é? O pré é que vem antes, o pós vem depois. Então, quando você produz serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina, adrenalina, você tem uma concepção de que o quê? Né? As sinapses vão liberar esses neurotransmissores que te dão a felicidade, atitude, né? O bem-estar, ou se falta vai te dar depressão, Sim. ansiedade. Todos eles vêm do pré para o pós, é o caminho, né? Antes para Sim. depois, tá? Sim. E aonde entra o sistema endocannabinoide? No pós para o pré. Por quê? Porque ele é regulador, né, das nossas sinapses. Então, se você não está feliz, e é interessante, gente, porque estou deprimido. Tá, você está deprimido, você vai esgotar, né, as sinapses para receber a serotonina principalmente. Eu estou apático, dopamina, né? Eu tô muito lento, norepinefrina, noradrenalina. E também tem o GABA, né? O famoso GABA, que a gente trabalhou, ácido gama-aminobutírico butírico, que, na verdade, entenda uma coisa, a serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina, adrenalina, agem na sinapse, né? Entre um neurônio e outro, na conversa ali, tá? Agora, o GABA é uma substância que nós temos no cérebro também, que eu uso muito na prática clínica, lá na medicina integrativa, e o natural, ele vai diminuir a condução neuronal. Então, ali você tem as sinapses onde atuam, que a gente falou, os neurotransmissores. Mas onde atua o GABA? Atua justamente no circuito. Então, Sim. digamos, o neurônio tem 110 volts, tá? Aí diminuiu para 80 volts, só para as pessoas entenderem. Esses 80 volts vai começar um quadro de depressão, tá? Sim. E o GABA faz o quê? Ele faz justamente essa questão de abaixar. E o glutamato, certo? É o que aumenta. Então, o glutamato é excitatório e o GABA é inibitório. A gente usa mais o inibitório porque as pessoas andam muito estressadas, né? Olha, e um ponto importante, né, que quando a gente fala de neurotransmissores, né, de receptores, os neurotransmissores, então, eles se conectam com os receptores para terem o efeito desejado deles, ou a dopamina, ou a serotonina, ou a adrenalina. E o receptor canabinoide, junto com o sistema Endocannabinoide. endocannabinoide, Mas tem também o endocannabidioma que nós vamos falar aqui depois. tá vendo, né? Dá para ver um pouco do O que eu endocannabidioma. ia falar era assim, ele vem justamente no movimento contrário de equilíbrio, né? Então, assim, hoje os medicamentos, eles estimulam a serotonina, eles estimulam a dopamina. Então, assim, acho interessante mostrar essa correlação para Na verdade, isso também é uma coisa que fala a favor da cannabis. Por quê? Porque, na verdade, as medicações nós temos aí, os antidepressivos, vários que tem, você tá, o nome químico é fluoxetina, venlafaxina, cetralina, enfim, trazodona, são vários, né? O que mais tem hoje vendendo é antidepressivo, né? Inclusive usado para ansiedade, né? Então, o ansiolítico, que seria o diazepam, lorazepam e tal, como causa muita demência tarja preta, os médicos têm uma tendência a usar o antidepressivo com efeito ansiolítico. Tem efeito ansiolítico? Tem.
tá? Sim. Mas, na verdade, para você entender, essas medicações, eles agem na sinapse, não aumentando a produção de serotonina se a pessoa está deprimida, tá? Vamos dizer assim, ó, tem 40 moléculas na sinapse ali atuando para te deixar feliz. Aí você ficou deprimido, só tem 10 moléculas, Sim. tá? E aí, o que acontece? Você toma um desses antidepressivos químicos aí, fluoxetina, o que for, você não aumenta a produção de serotonina. O que você aumenta, na verdade, é inibir a recaptação. Isso é difícil de entender, mas é o seguinte: se a serotonina está ali no meio da sinapse, ela está estimulando a felicidade, tá? E aí, se ela está baixa, estimula menos. Agora, o que a medicação faz? Ela inibe a recaptação, então deixa a serotonina mais tempo no meio da sinapse ali, dando a sensação de que você está feliz. Por mais tempo. Então ela vai reorganizando o seu sistema de as Fica com mais emoções. tempo, justamente. Mas o que acontece? Tira o antidepressivo. A serotonina continua só com 10 moléculas. Sim. E aí, tirou o depressivo, a depressão volta. E se usar cannabis, qual a diferença? Se usar a cannabis ela não atua inibindo na recaptação. Ela atua... Ela atua, como eu te falei, né, do pós-sináptico ao pré-sináptico, ela atua como orquestrador. Então, se está baixo a serotonina, o neurônio já manda informação. A serotonina está baixa, né? Aí, o que acontece? O neurônio pós-sináptico, que vem depois, vai produzir, no sentido contrário, um estímulo, né, através do 2-GAG-anandamida, para regular essa serotonina, entendeu? Gera menos dependência, se a gente for pensar. Muito menos, porque é o que eu te falei, se o outro inibe a recaptação, ele não aumenta a quantidade de serotonina. Então, você parou de tomar, já era. Porque, na verdade, ele está dando um sinal falso ali, né? Tem só 10 moléculas, está dando um sinal de 40 moléculas. Agora, a 2-AG-anandamida tem essa função que são a nossa maconha natural, tá? Então, o 2-AG-anandamida, ele vai receber informação do neurônio pré-sináptico e vai começar a estimular os receptores que tem no neurônio pré-sináptico, né, onde produz a serotonina, a produzir mais serotonina. Então, a gente fala que ele é um maestro, né? Ele orquestra quanto vai produzir e quanto não vai. Só que, quando esse sistema falha, 2-AG-anandamida, o que nós temos que fazer? Receitar cannabis. Por quê? Porque os endocannabinoides, eles têm essa propriedade. A molécula é muitíssimo parecida do 2-AG-anandamida com os canabinoides, principalmente o canabidiol, que é o mais usado, tá? Então, aí tem essa questão. Aí, por que não descobriram esse sistema muito antes, né? Porque até a década de 80, o povo nem sabia que era serotonina. Porque a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina fica em reservas de vesículas ali no neurônio pré-sináptico, fica em reservas ali onde você vai saber quanto que a pessoa tem ou não. Dá para medir, tá, gente? A gente pede catecolaminas plasmáticas, a gente consegue medir o nível que tem de serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina no seu sangue. Então, existe já um reservatório. Por que demorou a descobrir cianocannabinoide? Porque o cianocannabinoide não tem reservatório, não tem moléculas formadas de 2-AG-anandamida para responder, né, a essa depressão, essa ansiedade. Eles são produzidos de acordo com a demanda, tá? Então, assim, o neurônio pediu, vai produzir. Então, o problema é esse, né, que às vezes esse sistema não funciona, porque não tem reserva. Boa. E aí entra a cannabis medicinal. E Ale, um ponto importante aqui, por exemplo, quando a gente começa a falar agora das doenças, né? E existem, assim, muitos estudos, muitas doenças, por vários tipos de doenças, desde doenças neurológicas, doenças de dores. Então a gente vai falar aqui no nosso podcast, Cannabis Pod, seu nome é assim, gente, fala a verdade. Eu não vou nem falar, né? Olha, quando a gente elaborou o nome, olha, será que já foi registrado, né? Porque agora a cannabis era preconceito, agora é moda, né? Todo mundo quer tomar cannabis, todo mundo quer vender cannabis, enfim, é o momento, né? O mundo é assim, mas enfim. E a gente está trazendo com 2 profissionais da área da saúde, né? Acho que esse é um diferencial do nosso canal, porque a gente vai falar de uma forma muito séria. 2 profissionais, um farmacêutico médico, com experiências distintas. Então a gente vai trazer sempre, como eu comentei no início do programa, dados e são fatos de experiências que a gente tem na nossa vida, na nossa carreira. E vamos trazer mais convidados, né, expertise no assunto, né, pra gente entrevistar depois. Esse é um ponto importante da cannabis. Antes de falar das doenças, assim, gente, assim, a minha cabeça, eu gosto de fazer quando vem umas perguntas... Você precisa tomar cannabis. Você tá com TDAH. Nós vamos passar cannabis pra você, pode deixar.
Eu vou cobrar aí. Eu vou contar uma história. Deixa eu falar. Dá uma experiência com a cannabis. De modo 2016, ela Tá bom. fazendo doutorado, né, em dor e inflamação dessas crônicas, e logo 3 meses depois que comecei o doutorado, um acidente de moto, o caminhão me atropelou, e eu já trabalhava com cannabis, mas eu saí do hospital tomando morfina, com dipirona, com tilatil, e entrava, eram 4 componentes. Eu sei que era um coquetel, meu, que quando entrava na veia, sabe? Sim. Você ia pro ponto, né? Acho que era um ayahuasca, mais ou menos. Mas acontece que a gente sabe que esses receptores opioides, que nós vamos falar também sobre eles, que a cannabis ocupa esses receptores opioides, eles se esgotam, né? Sim. Então, depois de 4 dias, já não fazia mais efeito para mim, entendeu? Sim. Aí eu passei pro Propofol, é um anestésico que você tem que ir para UTI para tomar. Olha a complexidade, certo? E quando saí do hospital, eu saí com oxicodona, tá? Que foi um dos remédios que matou o Michael Jackson e várias pessoas aí, causa dependência, né? Os Sim. opioides. E um absurdo, acho que cada comprimido custava R$ 80 e vem importado. E eu comecei, tomei 1 dia, 2 dias, não adiantou. Falei, não. Peguei o canabidiol e comecei a usar canabidiol. E aí fiquei sem dor, entendeu? Sim. O meu acidente foi bem traumático, né? Os 2 joelhos ficaram expostos. E aí depois uma segunda experiência com uma filha de uma minha sobrinha, nasceu com a doença genética rara, nós vamos comentar sobre essas questões depois, síndrome West, né? Que dá convulsões, 30, 40 convulsões por dia. E no final, depois de 3 anos, o médico falou com a minha sobrinha, a senhora vai ter que usar o canabidiol como anticonvulsivante, porque o fenobarbital, não vou citar também o nome comercial, fenobarbital, que todos conhecem aí, está destruindo o fígado da sua filha, né? Porque a substância química. Isso é muito importante falar, gente. A substância química, né? A indústria farmacêutica, me desculpe falar, mas ela visa, né, a questão, né, empresarial com lucro. Consciência também, né? Claro. Também vou puxar a sardinha para a minha experiência, né? Acho que esse é um ponto importante. A gente trabalhou em áreas diferentes, eu falei, e a indústria farmacêutica ela é super importante, né? Para gerar saúde. Não, com certeza, né? Porque a produção em larga escala. Claro. Tanto que já existe a cannabis sintética, mas aí nós vamos também falar que a cannabis E já sintética... existe até registrado no Brasil. É Anvisa. Então acho que é importante falar que existem, mas assim, é muito pouco medicamento e muita doença. Não, com certeza. E aí, Fala assim, também da falando questão da liberação, né? da questão da doença, a gente fala bastante, é nosso primeiro programa, então eu vou perguntar para o Michel. Michel, a gente tem quanto tempo ainda? Beleza, só para a gente se organizar aqui. Você pode passar nos slides das... Vamos ver. Bem, aí é a questão dos receptores. Esses 2 receptores está chamado de canabinoides, né? Receptores canabinoides, que é o CB1 e o CB2, tá, gente? E ali CB é o neurotransmissor na sinapse, né? Indo do pré para o pós, e depois nós vamos ver que vai agir ao contrário, tá? Aqui são slides ilustrativos, mas assim, né? O que o sistema endocannabinoide faz, né? Uma função moduladora, né? Então, ele, é o que eu falei, é o orquestrador. Então, ele modula o que está errado, tá? E aí, ele vai atuar no sistema nervoso central, periférico, nós vamos mostrar como que é essa questão, tá? Tecido imunológico importante e atua regulando o apetite, a dor, a inflamação, a termorregulação. Eu vou voltar um slide aqui só para que vocês possam entender. Ó, ali nós estamos vendo, ó. AEA é anandamida, 2AG, 2AG, tá? Mas só para falar, é que eu olhei falar muito rápido, gente. Então, assim, eu sou a pessoa que aqui também a gente vai se organizar isso. Fala devagar. Onde que é qual a cor? Conteúdo. Qual a cor? O 2AG azul, A anandamida azul, anandamida, mas a gente vê ali, ó, TRPV1, que tem aquela seta vermelha. É um receptor de temperatura. Explica pra gente, assim, qual que é o fluxo. Não, o fluxo sempre é do pré para o pós-sináptico. O único que atua do pós para o pré, para regular, que anda para trás que nem caranguejo, é o 2-agenda da vida, porque é para regular, tá? Mas interessante é saber que os receptores CB1 e CB2 são específicos à cannabis, mas a cannabis também ocupa receptores de temperatura, receptores vanilóides, o TRPV1 ali que tem uma seta vermelha, é um receptor de temperatura, tá? E aí a gente entra no endocannabidioma, né? Ou que é o outro sistema, né? Que na verdade, endocannabinoidoma, não feio, mas enfim, mostrando que a cannabis não atua só em receptor CB1 e CB2, atua em outros receptores,
né? E hoje a gente agrega vários efeitos da cannabis, né? Tem receptor com proteína acoplada, que a gente não vai falar que é muito difícil, mas para você ver a vasta utilização que nós temos da cannabis aí nas doenças, tá? E aí a gente vai ver, ó, vamos passar um pouco aqui nessa questão. Ah, tá. Fizeram então um PET scan para ver onde que atuam os receptores do cérebro. Isso é muito interessante, Caio, tá? Eu vou falar sobre a dose letal também. Então você vê, ó, hipotálamo, gânglios da base, córtex, hipocampo, amígdala. Ai, gente, o que esse médico tá falando? Vou falar sobre as amígdalas, tá? Aqui que nós temos não são amígdalas, são tonsilas palatinas. Amígdalas são no cérebro, são duas, né, uma de cada lado. Elas são responsáveis pela agressividade e pela sexualidade. E tem muita gente com as amígdalas alteradas depois dessa pandemia, tá? Que as pessoas estão muito agressivas, né? Então, a cannabis atua nisso aí. Só que quando a gente chega lá embaixo, Caio, ó, atrás, você vê que ó, onde está fluorescente é que tem receptores CB1. No cérebro é mais CB1, mas tem CB2 também. Mas você vê que no final do cérebro ali, ó, não tem essa coloração, né? Digamos, da onde tem receptor. Por quê? Né? O final do cérebro nosso aqui, gente, ó, é chamado de tronco cerebral, tá? Então, o córtex cognitivo, Não tem nem que a então. inteligência comum tem. Agora, todo mundo tem o tronco cerebral, que é chamado o cérebro reptílico, né? Qual desses. Ali, qual aqui. foto é esse, Ale? Atrás do fundo, que você está falando que não tem. Qual foto? Se você perceber, ó, tem uma volta, Verem, tem uma língua ali, né, do cérebro, no final, o cerebelo está ali na frente, é um mini cérebro, e aí você vê que, ó, daqui para cá, já não passa mais nada. Foca o número da cabeça, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 6. A 6, beleza. Tá? Aí você vê lá, ó, você vê que chegou aqui, já não tem mais coloração, tá? E daqui para cá é o tronco cerebral. O tronco cerebral é o cérebro mais antigo que nós temos, que é desse tamanho. Que é o reptiliano. Justamente. Ele, na verdade, na medula espinhal que nós temos, o cérebro começa ali com o cérebro reptílico, né, o tronco cerebral, que é, rapidamente falando, gente, quando você fala assim, teve morte cerebral, tá, mas o pulmão está respirando, o coração está batendo. Por quê? Porque o cérebro reptílico, o tronco cerebral, é que faz essa função, onde fica o nosso inconsciente também, tá? Então a pessoa tem morte cerebral, mas não quer dizer que ela está morta, ela só não tem a função do cérebro funcionando, claro que é principal, controla tudo, mas a respiração, a temperatura, os batimentos cardíacos, tudo é regulado pelo tronco cerebral. E aí, onde vem a questão de mostrar que a cannabis não tem efeitos colaterais sérios, por quê? Porque ela não atua no tronco cerebral, não tem receptores de CB1, CB2 no tronco cerebral. Então, a cannabis não tem dose letal 50, que a gente pesquisa, né, no doutorado, DL50 é 50% da dose de um medicamento que vai causar a morte do indivíduo. Não tem, não existe. É para tomar litro de E existem doses letais para, se a gente for colocar para as pessoas entenderem, né? Existe dose letal do álcool, dose pirona, de vários. E da dose de doxirona, não que é a novalgina. E da cannabis não conseguiram comprovar, né? Não. Fizeram a pesquisa e mostraram que não existe. Não existe. Letal. Não existe. Por quê? Porque a nossa parte do cérebro responsável por essas funções, a gente estar vivo, né? Que eu falo que é o mecanismo de sobrevivência está no tronco cerebral, né? Então todos os seres vivos têm. Sim. Né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Você vê, por exemplo, o lobo-guará é um animal 100% carnívoro, mas ele fica doente, cabisbaixo, você começa a ver ele cheirando as ervas daninhas, e ele vai comendo algumas, porque é a intuição que o homem perdeu com a inteligência, né? Entendi. Eu costumo falar que Deus da inteligência é um animal errado, que o homem não soube usar. Então, intuitivamente, vai lá e come, no dia seguinte ele já está comendo por instinto, não? Por instinto, né? Então, a gente vê a questão dos receptores aí, né? É mais na área hipotálamo, que as sensações, né, as emoções, gânglios da base, tem equilíbrio, tem tudo, né? Amígdala, que é agressividade, sexualidade, sei lá. E aqui nós temos, né, um slide para mostrar que os receptores CB1, eles estão principalmente localizados no cérebro, tá? E aí vão trabalhar tudo, né? Cognição, emoção, movimento, locomoção, equilíbrio, tudo, tá? E aí o mais interessante, né? Por que o canabidiol foi liberado nas Olimpíadas que teve a última aí? Ele foi liberado pela WADA, que é o antidoping, para ser usado. O THC não, tá? Mas o canabidiol foi. E ele é a substância principal, o canabinoide principal. Ele que trata epilepsia refratária, trata tudo. Mas o THC? É o THC que é psicoativo, uma substância proscrita, mas deve ser usada porque se você tem uma convulsão que não para, entendeu?
o CBD só às vezes não vai atuar. Então tem que pôr um pouquinho de THC. Ah, doutor, mas então eu tô tomando remédio da maconha? Não. A quantidade é tão pequena que não vai ter nenhum efeito psicoativo. Sim, Claro, tem pessoas mais sensíveis, né? Mas não sim. tem. Mas a importância, ó, no baço, no pâncreas, na ossatura, é muito importante a cannabis também, tá? Órgão reprodutivo, mas principalmente sistema imunológico, tá, gente? Por isso que inflamatório, por isso que a cannabis tem sido cada vez mais usada. Inclusive nas Olimpíadas, a gente ficou 3, 4 meses sem canabidiol, porque as pessoas, ou seja, né, o mundo, né, virou para a Olimpíada e mandou o canabidiol todo para lá. E a gente ficou com o paciente sem tratamento. E de vez em quando ainda falta, né, Sim. a cannabis aqui, porque a cannabis que tem nas drogarias, já existe, as pessoas não sabem, vai de 2.200 a 3.300 um frasco de 30 ml. Sim. Né? A cannabis importada, né, como a gente importa aí, chega aqui por R$ 700. Por que isso? Porque é proibido plantar no Brasil, Sim. certo? Proibido plantar e estocar no Porque esses Brasil. países todos também são na frente, né, Lê? Eles estão lá. Tem todo o mercado, então eles já têm uma estrutura já pronta de fornecimento de produtos, de medicamentos, num país há muito tempo, e que o Brasil está construindo esse modelo de negócio. O Brasil está construindo também toda essa estrutura desde saúde, né? Acho que é importante a gente falar disso, né? Por isso que nossos convidados a gente vai falar, a gente vai trazer vários convidados de áreas diferentes. Então a gente vai trazer profissionais da saúde, a gente vai trazer ONGs, a gente vai trazer pacientes, a gente vai trazer vários deputados, políticos, porque tem muitas perspectivas. E a gente quer trazer para vocês todas as perspectivas, porque aqui é um ecossistema, né? Não é só um. Claro. A parte jurídica, ô Caio, eu fiz 14 módulos de 3 horas e meia e falei, gente, pra que isso? Eu sou médico. Sim, Meu, depois que você entra como ativista, você vê a importância que tem. Hoje eu instruo advogados em habeas corpus, que é para associações, pegam um grupo, por exemplo, de pacientes com Parkinson, entram com habeas corpus, o STF libera, a cannabis eles vão plantar, geralmente quem plantação familiar são associações, tá? O óleo artesanal. Aí, eu vou só falar essa questão do óleo artesanal. Esse é o problema que a gente às vezes bate frente quando eu estou olhando. Ela sempre estimula, né, a cannabis que é produzida aqui para habeas corpus. Então, planta-se maconha, planta. Né? A primeira plantação de maconha que teve aqui foi uma inglesa que veio fazer, porque ela se beneficiou com o óleo da cannabis, quando ela veio conhecer o povo indígena. É na Paraíba, 8.000 pés liberado, né, que está lá. E aí depois vem a Abraça, a PEP, outras associações que produzem, mas para aquele público ali, o que tem de Parkinson, o que tem com epilepsia. E aí a questão é o seguinte, depois o paciente vai para a associação? Vai, tá? Mas primeiro a gente tem que usar um óleo importado que tenha dosimetria, certificado de análise, tá? Espectrofluotometria de massa, porque a gente sabe o quanto tem de THC, quanto tem de canabinoide, porque cada lote é diferente, sim. né? O quanto tem de canabidiol, quanto tem de canabicromeno, quanto tem de canabigerol, nós vamos estar falando sobre essas substâncias aí. Por isso que o controle de qualidade é importante. É né? importante. Aí eu sei quanto eu estou receitando. Cada lote tem um. Exato. Aí quando eu vejo que o paciente estabilizou, aí eu mando para a associação. Olha um ponto que eu fiquei pensando aqui agora, a questão do acolhimento, né? Pensando na dosagem. Cada paciente vai receber uma formulação específica, porque a adaptação e o acompanhamento nesse início é muito importante por conta das substâncias compostas na cannabis. Como que funciona isso na prática assim, para você? É o seguinte, eu inclusive vi algumas ONGs aí movendo processos contra o governo, o Estado, para conseguir o óleo, né? Porque assim, gente, ó, isso aqui da minha atualização, quem acompanhou viu que a bancada da cannabis medicinal, né, dirigida pelo deputado Caio França aí, teve grande êxito, conseguiu sancionar a lei em fevereiro do ano passado, 23, e agora promulgar a lei. Aí eles tinham 90 dias para poder fornecer a cannabis pelo SUS. Sim. Cannabis pelo SUS é gratuita, tá? Sim. E todo mundo me pergunta, mas aí nós vamos entrar no entrave, que é o quê? Ele conseguiu, em tempo recorde, fazer com que uma indústria farmacêutica produzisse a cannabis lá no estado numa cidade de BH, estive até lá agora recentemente visitando. E o problema, mas vai produzir cannabis, você não pode plantar cannabis aqui e trocar. Aí eu fiquei sabendo da questão que, né, eu sou ativista, fiquei sabendo da questão que eles estão importando aviões com inflorescência da Colômbia. E aí a gente vai ter
falar depois sobre as RDC, sobre a Anvisa, a posição do Conselho Federal de No Medicina, né? programa a gente vai falar, e isso é importante, a gente vai começar falando dessa parte regulatória das leis, É, todos os profissionais da saúde, né, Lê? Porque assim, o tratamento da cannabis é multidisciplinar. muito disciplinado. Então, se a gente precisa entender como cada área atua, aí uma outra pergunta que me veio agora, como que é a capacitação desses profissionais hoje no Brasil? Como que você vê? Então, o problema é o seguinte, ó, quando você... Porque assim, antigamente era um protocolo enorme para a Anvisa liberar. Hoje em dia não, você tem uma receita. Isso também é uma coisa que me chama a atenção. Se é importado o óleo, é só aquela receita de 2 vias, né, branca, que também se receita o antibiótico, enfim. Agora, para você comprar o Mevatil, Sativex ou a Canabidiol da Prata de Dona Dulce nas farmácias que tem de 200 a 300, absurdo o preço, né? Quem vai fazer esse tratamento? Então, você precisa da receita amarela, que é da mesma do Revance, da Ritalina e tal, que é uma receita mais controlada. Aí eu pergunto, por que o que vem de fora é mais fácil de você receitar e o que está aqui dentro não? E por que o preço é mais alto também, né? Mas aí tem a questão da dosimetria, de tudo, e também a parte empresarial, que isso eu não entendo muito bem, mas é por isso que a gente está, né, fazendo parceria com a Indican e outros fornecedores aí, outros importadores, que tem uma cannabis mais efetiva, mais segura, né, que vem certificada. Porque todo no mercado é muito mais barata, né? Se você perguntar, doutor, quanto... Não, um óleo hoje em dia está em torno de, mesmo tem na farmácia 30 ml, que é padrão, está em torno de R$ 700, seja com CBD, com THC, CBD, com CBG, canabigerol, tem várias formulações aí, né? Fala também depois, mais para frente, outro programa, né? O que cada canabinoide faz? O canabigerol, por exemplo, ele evita náuseas e ele estimula a fome, então foi usado muito em paciente HIV positivo, e é usado para transtorno alimentar. O canabicromeno é efeito anti-inflamatório, né? É engraçado que nessa evolução, aí a última resolução da Anvisa, que a gente não entendeu muito bem, foi proibir a importação de inflorescência, né? Porque o pessoal fumava. Ah, mas o senhor não falou que fumar dá barato? Não, mas entenda uma coisa, essas cepas de cannabis são produzidas para determinadas doenças, são pesquisas. Então, existia uma indústria que permitia a importação das inflorescências, que aí era fumada, porque você tem dor crônica, mas aí a dor te ataca, você está com dor aguda, vai para o hospital tomar morfina. Não, vai lá e não é proibido fumar em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem o maçarico, que maçarica, põe a 300, 400 graus a influência da maconha, produz o vapor da maconha fumaça, é colocado no saco plástico, vou trazer um slide mostrando isso, colocado no saco plástico, é dado nos dispensários, tá, gente? As clínicas lá fora, a gente às vezes chama de dispensários. A nossa clínica integra terapia é no mesmo modelo, né? Então a pessoa chega lá e maçarica, tudo feito com profissionais que conhecem, e a pessoa vai e aspira, porque nem poder fumar pode, Sim. né? Mas enfim, isso é o direito de cada um. Eu, por mim, tenho paciente que compra inflorescência e fuma em casa. Eu acho que isso aí, meu, A gente tem que ter a responsabilidade também qualidade, né? Vida como melhora no Alzheimer, no Parkinson. Sim. Eu tenho pacientes mais velhos que, quando faltou o canabidiol aí na época das Olimpíadas, eles mandavam vídeo para mim: doutor, se não tem óleo, manda a maconha mesmo que eu vou fumar. Porque é uma melhora tão absurda que o paciente tem. Sim. Eu tenho pacientes que, tudo bem, não é o normal, mas que com 6 gotas de manhã à noite, melhorou o termo parkinsoniano, né? E aí... E é importante falar isso, né, Alessia? É muito particular. Cada paciente tem uma dosagem específica, precisa fazer um acompanhamento, por isso que Isso que eu ia falar. A cannabis só tem... O único problema que a cannabis tem é ser dose indivíduo dependente, né? Sim. Então, a dose varia de cada pessoa. Né? É, tem que fazer um uma paciente que eu tive com parkinsonismo, foi um politraumatismo, e estava de cadeira de roda e desenvolveu um Parkinson. Era médico, foi mais velho, e a gente não conseguia acertar a dose, é difícil acertar a dose. Mas aí, 6 gotas, a gente chegou e ele parou de tremer e não teve sedação. Porque às vezes, quando a pessoa é um pouco sensível, há um pouquinho de sedação. Então, para achar a dose ideal, a gente sempre fala para o paciente: olha, quando a cannabis tirar, por exemplo, a sua dor crônica, entendeu? Tá ótimo, é aquela dosagem. Mas se começar a dar sedação, diminui 2 gotas. Se ainda não resolveu 100%, aumenta 2 gotas. E a gente chega na gota, dose indivíduo dependente. Por isso que é muito importante, né, a gente
fazer o uso Acolhimento, né? consciente, o O acolhimento, acolhimento, entender toda essa parte, nossa clica lá. toda essa parte, e aí, assim, um ponto importante, vocês viram, né, que a gente tem, assim, muitos temas para abordar dentro do mundo da cannabis medicinal, muitos profissionais da saúde, a gente vai convidar, a gente vai trazer aí um repertório de pessoas justamente para trazer esse conhecimento para vocês. A gente vai abordar as doenças principais que a cannabis pode ser utilizada. A gente viu aqui, o doutor Ale passou aqui, deu uma aula para a gente de todas as possibilidades. E a gente está muito. Possibilidades, E a gente, possibilidades, e a gente está muito. Eu só queria que, como a gente queria deixar mais para o próximo programa, Ale, para a gente começar a falar dessa parte, mas só para encerrar agora. Eu queria só mostrar as doenças, porque assim, no SUS, gente, uma outra coisa importante, eu até falei para o paciente, ó, fica tranquilo que o SUS vai fornecer medicamento para vocês, tá? Só que o SUS liberou por essas leis estaduais, né? Tem o PL 399, nós não falamos para PL 399, a governo federal. O SUS liberou só para esclerose tuberosa, que é raríssima, síndrome Lennox-Gastaut, né? Que é uma epilepsia refratária, e síndrome de Dravet, que também é epilepsia refratária. Para essas? Eu acho que é uma contenção de despesas, porque Porque não tem uma estrutura ainda. a Alzheimer já foi, né, comprovado que ela age. Claro que a Anvisa pede. Como ela é um órgão regulador e ela fala quem tem que legislar é a Câmara e o Senado, mas tal para rejeitar. Então, ela, de certa forma, cerca um pouquinho para o pessoal não fazer abuso, não parecer que é tráfico, né? Porque também nosso mercado, assim, para o país tem mas assim, só 3 doenças. Sim. E aí os pacientes, doutor, você não falou que ia ser liberado? Olha, não sei o que aconteceu, mas enfim, também não sei explicar hoje, né? Vou pesquisar porque foi recente, foi quinta-feira passada. Mas para ter doenças raríssimas, sendo que a gente tem cannabis para ansiedade, artrite reumatoide, artrose, autismo, câncer já é usado há muito tempo, já deveria entrar no SUS, porque é os cuidados paliativos, né? Que fala assim, como é que fala? É o uso compassivo, né? Ou seja, por compaixão. O paciente já está com câncer mesmo, está sentindo dor, está agressivo, enfim, né? E aí a cannabis já é usada, os enfermeiros já usavam, entendeu? Cuidadores, tá? Então a gente não sabe por que também, porque se o enfermeiro usava sem ter receita, por que virou essa coisa tão proibida, tá? Sim. Dependência química, inclusive da própria cannabis. Só pra gente encerrar, porque a gente precisa fazer só o fechamento, e aí a gente pode começar o próximo programa falando das doenças. Mas assim, você vê quantas doenças são. Isso que eu ia te falar, como fibromialgia, a esclerose múltipla, eu não sei porque não foi liberado no SUS, porque a esclerose múltipla já mostra que é o melhor efeito dos derivados da cannabis, né? Os derivados canabinoides. E tem na bula a esclerose múltipla. E não foi liberada a esclerose múltipla, eu não sei porquê, foi liberada a tuberosa. As epidemias refratárias e várias, só liberaram 2, né? Mas o glaucoma, colírio de maconha está sendo desenvolvido lá fora e fantástico, né? Igual como uma doença aqui, em tese não tem muito tratamento. E o Anvisa só pede assim, esgote os tratamentos convencionais, então, por exemplo, no Pax, tem levodopa, carbidopa, tem várias, né, dopaminas, tem o pramipexol que é usado, mas também, assim, melhora o quadro, mas não estaciona a doença, não. E aí depois, se o paciente já está usando isso tudo, ele então pode usar o óleo da cannabis, tá? Então já é um uso conhecido. Mas tem paciente com doença de Parkinson que fala, não, eu quero começar com uma cannabis, entendeu? Eu já peguei pacientes na questão preventiva na nossa clínica de Alzheimer, que fala, tem problema de Alzheimer na família e tal, conversando, a pessoa não tem nenhum sintoma. Mas aí manda fazer ressonância e já mostra que ela vai desenvolver um Alzheimer. Então ela prefere a cannabis. Pode? Claro que pode. É só realmente você, como é que fala? Agregar, né, essa informação, né? Sim. Que ele pode fazer essa preferência, tá? Então são várias as doenças. Várias. Falar aí, tá? E acho que nosso tempo tá acabando, né, Michel? Aí, tá? E, enfim, gente, ó, é um grande prazer estar aqui, né, nesse ativismo, junto com o Caio aqui, falando sobre a questão da cannabis medicinal. E nós vamos fazer mais conhecimento no próximo podcast e depois trazer os convidados para discutir a questão política, a questão administrativa, a questão de renda, associações, as ONGs, que agora que só libera para 3 doenças, as ONGs estão se movimentando para liberar para fibromialgia, para ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer. Já há um movimento das ONGs movendo processos contra o Estado, né, que foi liberado, para que libere a cannabis, porque tem estudo científico já para liberar a cannabis para esses casos, sabe? Sim. Se antes era habeas corpus, era para plantar, mas se agora liberou para comprar pronto, muito melhor, porque é difícil a fabricação. Sim. Legal. Então, assim, espero que vocês tenham gostado.
esse primeiro episódio, a gente falou bastante, né? A gente fala muito Mas rápido. muito conteúdo. E a gente tenta passar, como a gente quer passar para vocês muito conteúdo, então é um tema que a gente permeia muitos aspectos. Por isso que vocês vão perceber que a gente vai trazer várias abordagens diferentes com vários convidados. E no próximo episódio a gente vai começar falando das doenças, essas principais doenças, porque é muito importante a gente trazer de uma forma mais detalhada as principais doenças que hoje a cannabis está sendo prescrita, e agradecer. Espero que vocês Mas gostem. quem tiver dúvidas também, porque já vai gerar, tanto o assunto vai gerar muitas dúvidas. Acesse as nossas redes sociais, né? Tem um inbox aí pra gente estar entrando em contato, entendeu? Se inscreve no canal, Segue pode no comentar canal, aqui no YouTube. tem a clínica lá que tem o acolhimento, que é muito importante. Cannabis sem acolhimento não existe. Semanal o controle. Então pode ligar lá no telefone 11 98559 7144, repetindo 11 98559 7144, que a gente estará respondendo as perguntas, tá? Sim. E futuramente, né, ao vivo também a gente vai estar respondendo, mas no começo aí tem a nossa clínica para dar o suporte lá e está aberto a todos os profissionais. E a questão dos profissionais de área de saúde também, que você perguntou, a gente está criando cursos, né, para eles também, para prepará-los. Que a nossa ideia não é, eu sou médico, não posso vender cannabis, mas a ideia é divulgar um produto que é sensacional, é revolucionário e que já existe, já é usado há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Isso que é fantástico, né? E a gente vai deixar todas as redes sociais aqui no perfil do nosso podcast. Então, até o próximo episódio. E a gente se fala, né, Lê? É isso. Até o próximo episódio. Foi um prazer, Caio, trabalhar com você e trazer as instruções, que eu sou muito entusiasta, entendeu? Mas, né, esse é o primeiro e não será o E a gente vai trazer 2 objetos que representem momentos importantes da nossa vida em cada programa para a gente ir construindo essas conexões com vocês. Só não podemos fazer um pé de cannabis. Infelizmente, senão mas o a gente vai o YouTube vai derrubar esse episódio, gente. Não pode fazer isso, não coloca isso não, tá? Então é isso, gente. Obrigado e até o segundo episódio. Até a próxima, se Deus quiser, gente.